né? E os cristãos estavam dispostos a dedicarem as suas vidas à obra de Deus. É o que o texto declara aqui. Enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhes ordenou: separai-me agora Barnabé e Saulo para a missão a qual os tenho chamado. A importância disso, a importância desse texto é mostrar no que diz respeito ao plano de Deus, ao propósito de Deus, não tem essa conversa de igreja mãe, né? Não tem essa conversa de igreja principal, igreja maior, não. Igreja é igreja, e a igreja estabelecida por Cristo, a igreja estabelecida pelo Espírito Santo é essa. O importante que o escritor aqui, Lucas, e principal Lucas que escreve, orientado pelo Espírito Santo, é deixar claro: essa igreja de Antioquia estava debaixo da orientação do Espírito Santo, o mesmo Espírito que foi derramado em Jerusalém no Pentecostes, que capacitou os apóstolos, capacitou profetas, mestres, pastores, evangelistas em Jerusalém. É o mesmo Espírito que está habitando na vida desses homens. É indicado aqui no texto um pequeno grupo ou um grupo maior, não que não houvesse mais pessoas compondo a liderança da igreja. Outra coisa também que não existia naqueles tempos é a ideia de quem manda aqui sou eu. Não. Isso nunca, pelo menos no início da igreja, isso nunca foi imaginado. Com o passar dos anos, o próprio apóstolo Paulo nos fala que algumas pessoas gostavam de se apresentar como se fossem os principais, né? Como se fossem superiores aos outros ou de mais autoridade. No início, o modelo de administração ou de gestão da igreja eram homens e também mulheres cheios do Espírito Santo, né, que atuavam em grupo, Tanto que esses homens receberam a orientação do Espírito Santo, na verdade é descrito aqui como uma ordem, né, como uma ordem. Por quê? Porque Atos dos Apóstolos são os atos do Espírito Santo através da vida dos apóstolos, através da vida dos homens separados, escolhidos por Deus para dar início, né, para o estabelecimento da igreja em todo o mundo. Não alcançaram todo o mundo nos seus dias, mas pode ter certeza que eles foram muito longe, né, pelo menos nos limites do Império Romano, eles chegaram e às vezes chegaram a ultrapassar também, indo para regiões muito, muito distantes naquele dia. O Espírito Santo falou com os seus profetas. E a Bíblia declara que eles, a partir daí, diante disso, depois que jejuaram e oraram, lhes impuseram as mãos e os enviaram. O Espírito Santo ordenou que separassem Barnabé e Saulo, ou Saulo e Barnabé. E nem por isso eles pegaram os dois, falaram: pode fazer a mala e vão embora. Não. A ordem recebida, a ordem dada pelo Espírito Santo inclui compromisso, inclui cooperação. Então esses homens foram abastecidos, receberam os meios necessários para cumprirem a missão dada por Deus. Eles não saíram de mãos abanando. A igreja o sustentou, os deu o suficiente para que eles iniciassem a missão. O apóstolo Paulo, nos momentos de dificuldade, quando não conseguia uma comunicação com a igreja ou com as igrejas às quais ele havia servido, porque ele só aceitava ofertas de igrejas que ele já havia estabelecido. Enquanto ele estava formando a igreja, ensinando, instruindo, ele nada cobrava daquelas pessoas, mas aceitava a colaboração de igrejas que já haviam sido estabelecidas. Ele
em vários momentos, ele tinha que trabalhar, dedicar-se mais ao trabalho e não via nenhum problema em trabalhar, tá? Nunca teve problema em trabalhar. Isso é muito da cultura dos judeus. Muitos mestres judeus, homens de renome entre eles, né? Homens de profundo conhecimento das leis, das tradições dos judeus, eles durante algum tempo, ou durante um bom tempo de suas vidas, trabalharam, né? Trabalharam como carpinteiro, pedreiro, lenhador, sapateiro, nunca tiveram problemas com o trabalho. O trabalho não diminui absolutamente ninguém, né? O trabalho, muito pelo contrário, ele ajuda a tirar da pessoa aquela presunção, aquele viver isolado, né? Aquele viver ali de uma forma extremamente reservada e acanhada. O trabalho nos obriga a mantermos relacionamentos constantes com pessoas que, na maioria das vezes, não alcançaríamos, os ministros, no caso aí, não alcançariam se estivessem dedicados exclusivamente à formação da igreja. Então, trabalhar não é problema, trabalhar não é vergonha, trabalhar não faz mal a ninguém. Há uma certa discriminação aí, pelo menos aqui no Brasil em que nós vivemos. Por quê? Mas não tem nada a ver com fé, não tem nada a ver com religião, tem mais uma relação com o fato de que no nosso país o trabalho não é reconhecido, o trabalho raramente é reconhecido. Se falar para alguém que o pastor é carpinteiro, ou que é sapateiro, né, ou ferreiro, marceneiro, algumas pessoas ficam assim, com certos receios, mas isso é da nossa cultura, que não valoriza o trabalho e muito menos valoriza o trabalho manual. Não havia esse problema nem esse preconceito. A igreja de Antioquia, ao receber a ordem do Espírito Santo, eles passaram a jejuar e orar no que diz respeito àquele propósito específico. Nada diferente do que eles já estavam fazendo antes. Nada diferente do que já se fazia antes, que a Bíblia declara que esses homens estavam servindo. Eles adoravam e jejuavam, ou seja, eles ensinavam, eles se dedicavam a jejuns, às orações, eles oravam pelo povo, curavam as pessoas. A igreja de Antioquia não era em nada diferente da igreja de Jerusalém, tá? Não existe esse pensamento aqui na igreja. Mas o que fica em relevo, o que é realçado, é a atuação do Espírito Santo, principalmente na vida dos apóstolos. Em Antioquia, Paulo, o apóstolo, aos gentios, ele sempre teve conhecimento desse seu compromisso com Deus, dessa sua vocação, desse seu chamado. Ele estava entre os profetas e mestres. Ele não estava repousando ali acima de todos, tranquilo. Não. Ele estava entre os líderes. Liderança é algo que se reconhece. Liderança é algo que o Senhor Deus, o Espírito Santo de Deus, capacita com o propósito específico de conduzir a igreja dele, a igreja que pertence a Cristo. O importante nesse texto aqui é deixar claro: a igreja que se estabeleceu em Antioquia, ela não é inferior à igreja que se estabeleceu em Jerusalém. Ela não é uma igreja inferior. Ela não é uma igreja menor. Ela não é uma igreja menos capacitada pelo Espírito Santo. Ela não é menos dirigida ao Espírito Santo e ela não é formada por homens e mulheres com uma vida de menor consagração ou dedicação a Deus. Não. Não. Tá? O objetivo desse primeiro texto aqui é deixar isso bastante claro. A Bíblia também nos ensina aqui que João Marcos é o jovem que saiu correndo na madrugada lá em que Jesus foi preso, né? O jovem que estava envolto em lençóis. Aí quando começou o tumulto, ele soltou a roupa e saiu correndo, voltou para casa. Ele é conhecido também como Marcos, discípulo de Pedro,
colaborador do apóstolo Pedro, né? E a pessoa usada por Deus para nos deixar o evangelho de Marcos. É esse jovem João Marcos aqui que passa a acompanhar na condição de auxiliar Paulo e Barnabé. Dirigidos, portanto, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chipre era a cidade do nosso amigo aqui, Barnabé. Barnabé, né? O consolador em todos os aspectos. Cheio do espírito de consolação e também aquele que levava adiante a mensagem de conforto e de consolação. Nós aqui passamos a ver o interesse de Deus no que diz respeito a toda a humanidade. Como a Igreja de Jerusalém estava lutando pela sua existência, estava enfrentando as suas muitas adversidades, boa parte da liderança que se formava lá, liderança nesse sentido aí de concílio, né? De concílio, estavam preocupados mais em se mostrarem judeus. Eram cristãos, mas eram judeus. A preocupação deles era deixar claro para os judeus que não era algo novo o que eles estavam vivendo ou o que estava acontecendo. Era o que havia sido prometido pelo próprio Espírito Santo através dos profetas. Mas o tumulto político que se agigantava dia após dia naquela região foi mantendo essa igreja cada vez mais acuada, cada vez mais fechada ali, né? No sentido de estar sempre se protegendo por conta das perseguições aqui e acolá e das mudanças políticas que eram relativamente rápidas naqueles dias. Mas o Espírito Santo tem um propósito e esse propósito não pode ser diminuído ou impedido. E a igreja de Antioquia supre com homens e com meios